E aí, pessoal, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Storti, você está no meu escritório. Seja muito bem-vindo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E na lição de hoje, que estudaremos, a lição de número 10, do dia 5 de dezembro de 2021, nós temos por título Paulo e seu amor pela igreja. Nosso texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a parte A. Porque o amor de Cristo nos constrange. Verdade prática diz que o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. É uma lição importante que vem a calhar em tempo onde a igreja tem sofrido ataques, principalmente a igreja local. Nós temos visto aí o movimento daqueles que são chamados de desigrejados, muitas pessoas frustradas com a igreja local, com ou sem razão, não importa, a questão é que não há motivo para que nós abandonemos a nossa congregação e nem que deixemos de amar a nossa igreja, porque nós veremos isso hoje nesta lição. O apóstolo Paulo teve em Tessalônica, em sua segunda viagem missionária. Ali você pode acompanhar em Atos, no capítulo 17, onde ele prega o evangelho ali. Alguns convertem, não sem grande truculência, sem grande tribulação, mas ali aqueles primeiro convertidos formaram a igreja de Tessalônica. E quando nós vamos ver, pouco tempo depois, o apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, onde nós vemos aqui no capítulo 1 de Tessalonicenses, em nossa leitura bíblica em classe, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 10, Paulo dando graças a Deus, porque aquela igreja era uma igreja que demonstrava na prática a sua fé através do amor com o seu próximo e mantinha firme a esperança nas coisas celestes. Então, a nossa lição de hoje vai nos ensinar e tem como ponto central: ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico, o amor de Paulo pela igreja. Neste tópico, nós veremos que o amor de Paulo pela igreja deve ser imitado por nós cristãos. E esse amor de Paulo pela igreja é visto, em primeiro lugar, como um amor de um pai para um filho. O amor de Paulo pela igreja é, de fato, como o amor de um pai pelo filho. Basta nós analisarmos 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Aqui o nosso comentarista ele traz na versão Nova Almeida atualizada. E diz o seguinte: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Veja que o amor de Paulo pela igreja é como o amor de um pai por um filho. É um amor puro, um amor sincero, um amor que deve ser imitado. Paulo certamente foi um grande teólogo, alguém que poderia ter se dado na visão secular muito bem na vida, mas alguém que se doou e alguém que amou a igreja e que se entregou pela igreja, assim como Cristo também se entregou, claro que numa proporção menor, mas o amor de Paulo pela igreja é o amor de um pai por um filho. Assim deve ser o amor do seu pastor pela sua igreja, da liderança pelos seus liderados, esse amor de fato sacrificial, esse amor que muitas vezes os impede de participar de sua vida comum e se doarem muito mais em prol daqueles que necessitam. Em segundo lugar, nós vemos o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. É interessante aqui que o apóstolo Paulo ele se alegra pelo fato de que o Evangelho transformou a vida do povo de Tessalônica. Veja que o Evangelho ele não é recebido simplesmente passivamente, mas ele também é uma força ativa. O Evangelho é capaz de mudar, de moldar, de transformar vidas. Se assim não for, alguma coisa errada, alguma coisa estranha naquele homem ou naquela mulher que diz ter recebido a Cristo, mas que de fato não foi transformado, não tem uma vida diferenciada. Você deve conhecer alguém que já disse
que para ser crente como fulano de tal ou como Beltrano, é melhor continuar sendo ímpio. Mas Paulo via, de fato, a mudança na igreja de Tessalônica. Obviamente, a igreja não é lugar dos perfeitos. A igreja é lugar daqueles que estão buscando a perfeição. Dessa maneira, você não vai encontrar pessoas sem defeitos na igreja, mas você vai encontrar na igreja pessoas que estão se aprimorando, pessoas que poderiam ser piores do que eram se não tivessem conhecido a Cristo. Assim foi na igreja de Tessalônica, ainda que não fossem perfeitos, eles abandonaram a idolatria e viviam uma vida de amor, de fé e de esperança, conforme nós veremos. Paulo demonstra essa alegria de ver a mudança na vida do povo de Tessalônica, daquele povo que aceitou a Cristo como Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 a 10, que diz o seguinte: porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo no Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Perceba, eles foram tão transformados que eles se tornaram exemplos. Versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. A fé deles era notória. 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós glorificamos a Deus porque o Evangelho continua fazendo a mudança na vida das pessoas que convertem a Cristo. Por fim, nós temos o primeiro tópico, o terceiro subtópico: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Aqui, o nosso comentarista ele vai trazer, de fato, apenas uma aplicação, nos ensinando que se Paulo ele demonstrou amor pela igreja, nós também devemos demonstrar o mesmo sentimento. Nós temos passado por momentos de grande ataque à igreja local, pelos desigrejados, pelos ímpios, claro que apontando os nossos erros, os nossos desvios, a infidelidade de muitos, como se essa regra, ou se este ponto negativo fosse uma regra geral para a vida de todos, quando na verdade não é. Então, se Paulo demonstrou amor pela igreja, nós também devemos demonstrar o mesmo sentimento nesse tempo em que a igreja tem sido atacada pelos seus algozes. No tópico 2, veremos amor e fé na igreja. Aqui a ideia de que Paulo nos ensinou que amor e fé são coisas complementares, são atitudes complementares do crente. Logo, o amor é a prática da fé em Cristo Jesus. Então, vemos aqui em primeiro lugar que amor é uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Paulo, na versão revista e atualizada, vai utilizar a palavra amor 90 vezes em 87 versículos. Nós vemos então que, de fato, a palavra amor para Paulo era muito importante. Porém, a sublimidade do amor de Deus em Paulo é vista no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículo 8, texto gravado por muitos, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí está a maior definição de amor. Alguém disse certa vez que se você quiser saber a definição de amor, você não deve ir até o dicionário, mas deve descer até o Calvário. Ali está a maior expressão de amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo continua o seu argumento em Romanos 5, dizendo que pode ser até que alguém morreria por alguém que fosse justo, mas por pecadores,
por pessoas que não valiam nada, mas Deus, em seu infinito amor, o amor que João chama, um amor de tal maneira, o amor que é insondável, o amor que é incalculável. Esse amor é o amor sublime, que requer de nós, como o próprio pastor Elianai Cabral vai dizer, requer de nós uma atitude, uma decisão. Tanto que o texto áureo da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículos 16. Agora, o amor é muito mais do que um sentimento na palavra de Deus. Por isso o tópico ou subtópico 2 vai dizer que a fé, ou vai nos chamar a atenção para a fé e o amor no ensino de Paulo. E a fé e o amor no ensino de Paulo são elementos concatenados, estão juntos. Tanto que nós podemos observar as suas palavras aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 15, onde Paulo diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, perceba que fé e amor está concatenado. Ouvindo eu também a fé que há, ou que entre vós há no Senhor Jesus, existe uma fé, continua, e o vosso amor para com todos os santos. A fé não é simplesmente passiva, a fé também é ativa, ela é demonstrada através do amor. Também Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, perceba, à medida que cresce a fé, também cresce o amor. Então, para Paulo, amor e fé estão dentro de um mesmo pacote, fazem parte de um mesmo pacote, estão concatenados, de tal maneira que é impossível você dizer que tem fé, mas você não amar o seu próximo. É uma grande mentira. As pessoas que vivem de intrigas, que vivem de caras viradas para as outras, que vivem fazendo fofocas umas das outras e dizerem que tem fé. Ora, mas que fé é essa que não pode ser demonstrada na prática? Então, para Paulo, fé é colocado em prática através do amor. À medida que você ama, você tem fé. Então veja que amor é um elemento prático também para Paulo. Não é simplesmente um sentimento em que você recebe aquele sentimento, você tem aquele sentimento ou nutre aquele sentimento por alguém. Não, o amor ele é uma atitude. Lembra do texto? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dessa maneira, o apóstolo Paulo está nos ensinando que o amor é uma atitude, é muito mais do que um sentimento, é uma decisão de se entregar a alguém, de fazer o bem a alguém, de fazer algo para alguém. Por isso a Bíblia nos manda amar, porque amor não é simplesmente um sentimento. Terceiro subtópico, a dimensão prática do amor na igreja. E é interessante a gente perceber, e aqui o comentarista vai deixar claro, que tanto para Paulo quanto para Jesus, o amor ele tem um caráter prático, conforme nós dissemos. Basta nós analisarmos a parábola do bom samaritano. Em resumo, o que diz a parábola? Que uma certa pessoa, muito provavelmente um judeu, ele vinha de Jerusalém a caminho de Jericó, e no meio do caminho ele foi saqueado ali, foi espancado pelos ladrões, o que o deixou quase morto. E naquele mesmo caminho passa um sacerdote, vê aquela situação e passa ao largo. Depois um levita também faz o mesmo. E por fim o samaritano. E quando o samaritano se aproxima, ele demonstra na prática aquele amor. Cuidando daquele que estava espancado, mesmo sendo o samaritano o inimigo ferrenho dos judeus. Com isso, Jesus vai fazer a pergunta para aquele doutor da lei que tentou experimentar Jesus, né? Quem foi o próximo daquele homem caído na beira do caminho? O doutor da lei, que não queria dizer que foi o samaritano, ele disse, aquele que usou de misericórdia com ele.
Então Jesus diz, olha, faz o mesmo e você viverá. Porque a pergunta do doutor da lei no começo da parábola é, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, olha, o que está na lei? A lei diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Jesus fala, então é isso aí, muito bem, faz isso aí. E o doutor da lei, querendo se justificar, pergunta, mas quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola. No final da parábola, ele obriga o doutor da lei a dizer que o próximo daquele homem caído foi o samaritano, que foi o herói ali naquela história. Então, Jesus ensina que devemos fazer o mesmo. A parábola do bom samaritano, ela nos ensina muito mais do que nos enxergarmos ali naquele coitado caído à beira do caminho que precisa de alguém para ajudar. Na verdade, Jesus nos coloca de fora e nos pergunta o que nós vamos fazer a respeito daquele que está tendo alguma necessidade. Como é que nós vamos demonstrar o amor? Nós seremos como aqueles religiosos, apenas da boca para fora, como o sacerdote ou como o levita? Ou seremos como aquele que é considerado pelos judeus como ímpio, mas que ama? Então, tanto para Paulo quanto para Jesus, o amor é uma atitude ou tem um caráter prático que deve ser demonstrado na vida da igreja. E por fim chegamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica, fé, amor e esperança. Este tópico vai nos fazer lembrar, ou nos fazer relembrar de que não somente a fé e o amor devem caminhar juntos, mas que para que nós completemos a nossa caminhada cristã, é necessário que nós mantenhamos firme a esperança nas coisas celestes para que nós possamos continuar e prosseguir até o final. Então, aqui destaca-se as 3 virtudes teologais, as 3 virtudes cardeais do cristão. Fé, esperança e amor. As 3 virtudes, eu vou abrir aspas aqui para ler o comentário do pastor Lianai Cabral, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. E aí as nossas referências são 1 Tessalonicenses 1:3, onde Paulo diz, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Paulo também vai falar dessa tríplice virtude que a igreja precisa ter, num texto muito conhecido, que é de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Eu gosto muito desse texto porque Paulo está lidando com a igreja que está preocupada com dons espirituais e Paulo está ensinando sobre os dons espirituais no capítulo 12 e no capítulo 14. E no centro dos 2 capítulos, ele coloca o amor como o centro de tudo, como a base de sustentação de uma igreja sadia. Ainda que os dons sejam importantes, nada se compara ao amor. Mas é comum na vida cristã a fé, a esperança e o amor como virtudes que devem ser buscadas. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse tópico. Vejamos o segundo subtópico, a virtude da fé. Assim como Paulo fala que o amor tem um efeito prático, para Paulo também a fé tem um efeito prático. Ele concorda com Tiago. Muita gente acha que Paulo e Tiago se contradizem. Pelo contrário, ele concorda com Tiago quando diz que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. Para Paulo, a fé não é apenas passiva, isso é, não é apenas algo que você recebe, mas a fé é aquilo que é demonstrado também na prática. Se a fé nos justifica diante de Deus, as obras nos justificam diante do mundo. É através das obras que o mundo percebe a fé que nós temos em Deus. Se nós dissermos que temos fé, mas não mostramos isso em obras, é porque a nossa fé não existe de fato. Claro que ninguém é salvo por obras, mas as obras são consequências da salvação. E a nossa principal obra é o amor. Paulo vai dizer que não temos que dever nada a ninguém a não ser o amor. As obras, então, principalmente o amor, é aquilo que nós devemos às pessoas. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Afinal, Jesus
é aquele que vem para buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Paulo vai nos deixar isso bem claro lá na carta dele a Tito, no capítulo de número 2. Então, a fé não é passiva simplesmente. A fé também é algo que nos impulsiona a ter uma vida diferente, uma vida mudada, uma vida moldada para a glória de Deus. Uma segunda virtude importante destacada aqui, o amor, que nós já discorremos bastante nesta aula, mas o apóstolo Paulo vai falar sobre trabalho do amor, ou obras de amor, né? Alguma versão, a versão atualizada, se não me foge de memória, fala da operosidade do amor. O amor, ele é trabalhoso. O amor é aquilo que nos move. Né? Isso significa, para Paulo, que toda obra, quer no templo ou fora dele, deve ser movido pelo amor, por esse trabalho do amor. Assim, Paulo está de acordo com João, quando ele vai escrever a sua carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, o apóstolo João ele vai dizer, olha, tenho porém contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor, lembra de onde caíste, arrepende, volta, né, e etc e tal. Você pode acompanhar na sua Bíblia. E quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, nós vemos muitas qualidades. Uma igreja que trabalhava firme, uma igreja que não aceitava as heresias, que colocava em prova os apóstolos e eliminava os falsos apóstolos. Uma igreja excelente, mas que Jesus não queria ser o pastor dessa igreja, porque ela não era movida pelo amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E quando nós falamos de voltar ao primeiro amor, nós não estamos falando necessariamente de voltar lá atrás, no nosso início da fé cristã, quando nós não fazíamos ideia do que estávamos fazendo na igreja, vivíamos muito em função do emocionalismo, o que é normal para novos convertidos, mas a palavra primeiro pode ser traduzida como aquilo que vem antes. Ou seja, o apóstolo João está dizendo, olha, tenho porém contra vocês que vocês abandonaram o amor que vem antes. Isto é, antes de vocês fazerem tudo o que vocês fazem, o amor tem que ser a razão disso tudo. Você pode ter uma igreja muito boa, muito trabalhadora, que se engaja na festividade, que acompanha as campanhas, que participa dos cultos, mas talvez isso seja por mero profissionalismo, seja por mero costume, mas não motivados e movidos pelo amor. Agora, então, Paulo, assim como João, vai nos ensinar que o amor deve nos mover. Eu aconselho a você, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, uma palavra, 3 minutos e pouco, do pastor chamado Jonas Madureira, um grande pastor que fala melhor sobre esse texto de Apocalipse 2, capítulo 2, versículos 4 e 5. Dá uma olhada e reflita um pouco nessa passagem. A última virtude que nós observamos é a esperança. E a primeira coisa que nós devemos nos atentar, quando Paulo vai dizer no versículo 2 da nossa leitura bíblica em classe, que sempre dá graças a Deus por todos os tessalonicenses cristãos, né? E orava em favor deles, se lembrava deles, também pela paciência da esperança. E antes de falarmos de esperança, é preciso falar de paciência, porque paciência aqui é a tradução do grego hupomoné, que significa resistência inabalável. Por isso, em outras versões, paciência é traduzido por perseverança. E num contexto de grande tribulação, num contexto de grande perseguição, o povo tessalônico continuava firme, continuava inabalável, fazendo uma resistência ativa contra aquilo que tentava lhe tirar da fé. Permaneciam firmes, ainda que isso lhe custasse a vida. Assim deve ser a igreja de hoje, permanecer firme, inabalável, na esperança das coisas celestiais. Nossa esperança é sua vinda, diz o hino da harpa. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos a sua vinda até a luz da manhã raiar. Então, que essa seja a nossa esperança.
É uma virtude que devemos ter na caminhada cristã. Amor, fé e esperança, mas o maior de todos é o amor. Conclusão. O que nós vimos na aula de hoje é que, assim como Paulo amava a igreja, nós também devemos amar a nossa igreja local. Querer o bem da igreja local é muito importante. Cuidemos também da nossa vida cristã. Sejamos perseverantes na esperança da vinda de Cristo. Que isso seja o nosso alimento diário. Que tenhamos uma fé que na prática é traduzida por amor, para que nós possamos alcançar aos outros, para que possamos de fato brilhar a luz de Jesus, a qual ele nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Que possamos fazer a diferença, que possamos amar a igreja e que possamos ser espelho para o mundo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.